Next, o banco digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. São Paulo registrou hoje, pela segunda vez na semana, um crime dentro do maior shopping da América Latina. 2 mulheres, mãe e filha, foram sequestradas quando entravam no carro. Os 3 suspeitos foram detidos logo depois do sequestro. 2 eram menores de idade. As vítimas foram rendidas no estacionamento deste shopping na zona leste de São Paulo. Mãe e filha tinham acabado de fazer compras e se preparavam para entrar no carro, quando os 3 suspeitos anunciaram o sequestro. No momento da abordagem, a mãe conversava no telefone com a outra filha que estava em casa. Do outro lado da linha, a menina percebeu a ação dos criminosos e acionou a polícia. Os suspeitos foram presos 5 minutos após saírem do shopping, quando estavam a caminho de um cativeiro. Eles pretendiam manter as 2 reféns para fazer compras online e transferências bancárias via Pix. A abordagem rápida só foi possível porque a filha que estava em casa compartilhou com a polícia a localização por GPS do celular da irmã. Informação que foi fundamental na perseguição. As vítimas foram liberadas sem ferimentos. Essa foi a segunda ocorrência no mesmo shopping nessa semana. Na quarta-feira, 5 assaltantes roubaram uma joalheria, também na hora do almoço. Eles correram armados pelos corredores. Clientes e lojistas ficaram assustados. Na fuga, eles trocaram tiros com os seguranças, mas ninguém ficou ferido. O shopping não retornou o nosso contato. Os especialistas em segurança sempre alertam na hora de um assalto, o melhor é não reagir. Mas um motorista em São Paulo não pensou 2 vezes ao ver 2 criminosos abordarem uma vítima. Um dia depois do flagrante, nós voltamos a essa história e ouvimos os principais personagens. Será que o motorista cometeu algum crime ao jogar o carro contra os criminosos? No dia seguinte, a ação do motorista que reagiu ao ver uma mulher ser assaltada ainda dividia opiniões no lugar onde tudo aconteceu. Como ele estava com condução, jogou em cima, né? Eu acho que tá certo. Prejudica outras pessoas também, né? Como pegou as pessoas na calçada, se tivesse tirado a vida das pessoas, né? A violência no bairro, a gente não sabe a questão da reação de cada um. Câmeras de segurança registraram tudo. O motorista bateu de propósito na moto onde estava um assaltante que tinha acabado de fazer uma saidinha de banco. Na queda, a moto derrubou 3 mulheres que caminhavam na calçada. Ninguém se feriu com gravidade, nem o criminoso, que conseguiu fugir na garupa do comparsa. Os assaltantes estavam de olho numa mulher que sacou dinheiro vivo numa agência bancária a mais ou menos 1 quarteirão de distância. Ela saiu do banco e veio até este supermercado. Na saída, foi atacada pelos criminosos. Ela ficou sem os R$ 4.900 que tinha sacado. Eles pediram para não reagir e puxaram a arma. Então, assim, eles não foram violentos porque eu soltei tudo e deixei eles levarem tudo. Agora, se eu tivesse reagido, talvez eu não estivesse aqui viva para te contar isso agora. Na delegacia, o motorista justificou a reação. Sei que isso não é certo, né? Mas, infelizmente, eu já fui assaltado já, então eu sei a sensação que é, né? Você fica meio, sei lá, sem ter o que fazer, né? Então eu pensei, se eu tenho alguma coisa para fazer para poder ajudar, né? Poderia ter sido minha mãe que foi assaltada, um parente conhecido, né? Este delegado explica que ao jogar o carro contra o assaltante, o motorista não praticou um ato ilegal. A gente sabe que a intenção dele foi tentar evitar, tentar combater, tentar defender a vítima. Aparentemente, tudo indica que ele agiu em legítima defesa de terceiro, tá? Só que teve um efeito colateral, isso aí que o próprio vídeo mostra, que são 3 mulheres que acabaram sendo atropeladas. O motorista teve prejuízos, mas não se importou. A consciência tá boa até, né? Sei que eu fiz o bem, né? Veja agora outros destaques do dia. 11 estados já reduziram o imposto sobre combustíveis. Câmara dos Deputados vai correr para aprovar benefícios sociais antes das férias. Segundo jornais franceses, Neymar renova com o Paris Saint-Germain por mais 5 anos. E as histórias de amor que começaram sobre os trilhos dos trens. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Em um assalto, um ex-policial reagiu para proteger uma mulher com um bebê no colo em São Paulo. 2 homens abordam a mulher numa rua de São Paulo. Um deles aponta a arma e ela se vira para proteger a criança. O ex-policial vem correndo e tenta impedir a ação dos suspeitos. Na hora da briga com os 2 assaltantes, ele foi baleado, mas estava com um colete à prova de balas e não ficou ferido. Os assaltantes conseguiram fugir. Nos últimos 2 anos e meio, a Polícia Federal fechou 25 laboratórios que fabricavam dinheiro falso. Foram mais de 23 milhões de reais em cédulas que, na verdade, não valiam nada. Nesta padaria, 80% dos clientes pagam a conta com cartão. E quando entra algum dinheiro vivo, é bom dar uma conferida. Apesar do cuidado, às vezes passam notas falsas. Na mão da gerente tem R$900, que na verdade não valem nada. Muito idêntico. Muito difícil você identificar uma nota original da falsa hoje. Muito difícil mesmo. Até o material que eles estão usando é muito parecido. Evitar que as falsificações sejam usadas pelos golpistas é o ideal. Em São Paulo, policiais prenderam um homem que carregava R$1 milhão em cédulas falsas. Eram vários pacotes com cópias de notas de 100. A gente acredita que ia ser pulverizado no comércio, poderia causar um prejuízo muito grande a muitos comerciantes. Esta nota aqui é verdadeira, já esta é falsa. Mas à primeira vista pode ser difícil perceber a diferença. Na fabricação em laboratórios clandestinos, as quadrilhas conseguem fazer cópias bem semelhantes ao dinheiro de verdade. E não é só na produção que os criminosos têm evoluído. Eles também usam a tecnologia para fazer o dinheiro falso começar a circular. Cópias de cédulas de todos os valores são oferecidas em perfis de redes sociais com promessa de qualidade na falsificação. Supostos compradores confirmam ter recebido as notas. Desde 2020, a Polícia Federal tem uma unidade especializada no combate à falsificação de moedas e documentos. Os agentes já fecharam 25 laboratórios usados por criminosos para fabricar notas. Em 82 operações, foram apreendidas mais de 23 milhões de reais em cédulas falsas. A partir do momento em que esses laboratórios são fechados, aquela célula, aquela família de célula falsificada, ela deixa de ser produzida e, consequentemente, há uma redução na circulação. Cópias apreendidas são analisadas no Instituto Nacional de Criminalística, que usa a tecnologia para confirmar as falsificações. Mas tem sinais que dá para identificar sem equipamentos. Algumas características só o dinheiro verdadeiro tem. Marcas d'água, o alto relevo da impressão e também alguns elementos que mudam de cor ou que têm movimento, por exemplo, os hologramas ou o número que muda de cor das cédulas. O combate às falsificações é o caminho para proteger quem ganha dinheiro com trabalho honesto e corre o risco de ser vítima dos golpistas. Uma vez que você pega a nota falsa, não tem como ressarcir. Você perdeu, é prejuízo para casa na certa. No Rio de Janeiro, criminosos arrombaram um caixa eletrônico e chegaram a explodir até uma agência bancária numa tentativa de assalto. A polícia está à procura dos assaltantes que agiram antes da abertura desta farmácia na capital fluminense. Hoje cedo, um dos caixas eletrônicos foi arrombado e o dinheiro levado. Já em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a ação foi mais ousada. Homens do esquadrão antibombas estiveram na agência bancária para checar se ainda havia algum vestígio de explosivos. Do lado de fora, os sinais da destruição. O teto desabou e vidros foram estilhaçados. Tudo aconteceu depois de 3 grandes explosões durante a madrugada. Achei que fosse uma batida de carro aqui em algum lugar. Mas como eu vi vozes e começou som de tiro, a conclusão é que devia ser alguma coisa ligada a um assalto, alguma coisa assim. A intenção dos criminosos era chegar no cofre. Eles detonaram as bombas na parte interna da agência para facilitar o acesso. A polícia foi acionada e houve confronto. Um transformador aqui da rua foi atingido e parte do bairro ficou sem energia. A quadrilha fugiu sem levar nada.
Um carro de aplicativo também foi abandonado na rua, em frente ao banco, como uma estratégia dos assaltantes para dificultar a chegada dos policiais. Câmeras de segurança serão analisadas e podem ajudar nas investigações. De acordo com testemunhas, 10 homens fortemente armados participaram da ação. A gente trabalha aqui atrás, né? Tem várias fábricas e muita gente trabalhando, então a gente fica morrendo de medo. A polícia de São Paulo investiga uma mulher que teria aplicado golpes em pelo menos 70 pessoas. Segundo as vítimas, ela se apresenta como funcionária da prefeitura, oferece casas populares para compra e depois de receber a entrada, desaparece. A vendedora que caiu no golpe não quer ser identificada. Ela conta que assinou o contrato da compra de um apartamento no dia 16 de fevereiro. No documento consta o endereço: Avenida Guido Calói, Zona Sul de São Paulo. O condomínio faria parte do projeto Minha Casa Minha Vida. No dia seguinte, a vendedora pagou uma entrada de R$15 mil. Ela falou assim, você pode dar 20 mil. Aí eu falei, mas eu não tenho 20 mil. Aí ela falou, eu faço então pra você, mas você não fala pra ninguém que eu fiz pra você por 15 mil. Um mês depois, ao perceber que havia sido enganada, a vendedora pediu o dinheiro de volta, mas nunca mais teve resposta. Aquele é o condomínio que estimulou o sonho da casa própria da vendedora e de mais de 70 pessoas. A entrega dos apartamentos tinha sido prometida para o dia 11 de março, mas até agora ninguém recebeu as chaves. A vendedora só recebeu este vídeo da suposta estelionatária, que se apresentava como funcionária da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, meu povo lindo. Estou só esperando o pessoal chegar aqui. Vamos pegar nossas coisinhas, algumas coisinhas, e aí eu volto a falar no grupo para vocês. Tem 3 meses que eu estou esperando a devolução do meu dinheiro e ela não me devolveu. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai investigar o caso. Este especialista em segurança explica o que as pessoas podem fazer para não cair nesse tipo de golpe. Não aceitar de alguém, de um corretor, falso corretor provavelmente, levando a documentação para que ele assine. Então, ir até a empresa, ir até o banco onde vai fazer o financiamento e principalmente também não fornecer nenhum valor antes da assinatura do contrato. A Polícia Federal Americana incluiu uma mulher na lista das 10 pessoas mais procuradas do mundo. Ela se tornou conhecida como a rainha das criptomoedas. Segundo o FBI, a estelionatária aplicou golpes milionários antes de desaparecer. A búlgara Ruia Ignatova foi vista pela última vez embarcando em um aeroporto no país natal com destino à Grécia, em outubro de 2017. Na bagagem, ela carregava 500 milhões de dólares. Na cotação atual, mais de 2 bilhões e meio de reais. Com todo esse dinheiro, a polícia acredita que ela tenha muitas formas para se esconder da justiça. Ignatova é a única mulher na lista das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI. Ela é acusada de ficar com pelo menos 21 bilhões de reais das vítimas, por meio de um golpe de criptomoedas, as chamadas moedas virtuais, que não são vinculadas a nenhum país do mundo. Segundo a polícia, o golpe tem características de pirâmide financeira. A foragida fazia parte do grupo que criou a criptomoeda OneCoin. Eles ofereciam comissão aos compradores, que no começo do esquema conseguiam revender as moedas virtuais para mais pessoas. No momento em que o número de novos investidores começa a diminuir, não há recursos para pagar os antigos e todos perdem o dinheiro aplicado. O FBI inclui o nome de uma pessoa na lista das mais procuradas quando acredita que a população pode ajudar na localização do fugitivo. Em um anúncio, a polícia americana oferece uma recompensa de 100 mil dólares, ou seja, mais de R$500 milhão por qualquer informação que leve à prisão de Ruia Ignatova. O fato de a búlgara estar numa lista da Polícia Federal dos Estados Unidos significa que o esquema gerenciado por ela passou por instituições financeiras americanas, ou cidadãos do país estão entre as vítimas. A polícia acredita que Ignatova usa documentos falsos de alta qualidade e também que muda constantemente de aparência para não ser reconhecida.
As greves e a falta de trabalhadores de companhias aéreas provocam um caos nos aeroportos da Europa. As queixas mais comuns são atrasos nos voos, longas filas e malas extraviadas. Na Espanha, funcionários de uma companhia aérea entraram em greve hoje. Eles pedem reajustes nos salários e melhores condições de trabalho. Os aeroportos da França e da Alemanha também foram afetados pelas paralisações. O setor aéreo sofre com os efeitos da pandemia e a situação se agrava com a alta procura por voos durante o verão europeu. O presidente Jair Bolsonaro cancelou o encontro que teria em Brasília com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Isso porque o português decidiu se encontrar com o ex-presidente Lula. Ontem, o Jornal da Record antecipou essa informação com exclusividade. Bolsonaro está na Bahia e comemorou a aprovação pelo Senado da medida que permite o aumento nos benefícios do Vale Gás, do Auxílio Brasil e do Auxílio Combustível. No interior da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou obras e falou sobre o projeto que reduz para até 17% a cobrança do ICMS, um imposto estadual sobre combustíveis, telefonia e energia. Estão gostando da baixa dos combustíveis? Há pouco me culpavam pelo aumento. Quando baixam, muitos se calam. Começou conosco reduzindo ou zerando os impostos federais. Agora chegou a vez dos 27 governadores do Brasil. A maioria dos governadores já começaram a reduzir o preço dos impostos estaduais. Infelizmente, os 9 governadores do Nordeste entraram na justiça contra a redução de impostos estaduais. 11 estados já reduziram a alíquota do ICMS. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rondônia, Roraima e Rio Grande do Norte. O presidente cancelou o almoço de recepção ao presidente português Marcelo Rebelo, que estava previsto para segunda-feira no Palácio Itamaraty. Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber que Rebelo também iria se encontrar com o ex-presidente Lula e desde ontem já demonstrava que poderia não participar da reunião. Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, de centro-direita, vem ao Brasil para uma viagem de 2 dias e terá agendas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O cancelamento da visita a Brasília cria uma saia justa diplomática, já que encontros entre chefes de Estado não costumam ser desmarcados de última hora por questões políticas. Veja a seguir, a Câmara dos Deputados vai correr para aprovar benefícios sociais antes das férias. O crime de perseguição pela internet faz uma vítima a cada 3 horas no país. E na série especial, a história de casais que se conheceram durante as viagens de trem. A Câmara tem pressa para aprovar o pacote de auxílios para a população. A proposta foi encaminhada ao Senado ontem. Depois de uma votação praticamente unânime no plenário do Senado, a proposta que amplia os benefícios sociais e cria uma ajuda para os caminhoneiros segue para a Câmara dos Deputados. A meta é aprovar até 17 de julho, quando o Congresso entra em recesso. A proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês e também zera a fila do benefício, incluindo 1.600.000 famílias carentes no programa. Será criado um auxílio aos caminhoneiros no valor de R$ 1.000 por mês. Os taxistas também serão beneficiados, mas ainda não há um valor fechado. Para pagar esses 2 benefícios, foi declarado estado de emergência. O Vale Gás foi ampliado para R$ 120 a cada 2 meses. E os estados também serão compensados pelas passagens gratuitas a idosos no transporte público e pelas reduções de impostos sobre o etanol. As medidas vão custar pouco mais de 41 bilhões de reais e valem até o fim do ano. A expectativa é que o texto seja aprovado na Câmara sem modificações e sem dificuldades. Devido ao tempo curto até o recesso, a proposta pode ser incluída dentro de uma outra matéria que já está tramitando na Casa, a que reduz impostos dos biocombustíveis. Assim, o andamento seria mais rápido e as parcelas dos auxílios poderiam já ser pagas a partir de agosto, como deseja o governo.
como estamos num período que antecede aí o recesso parlamentar, então esse esforço concentrado e este apoiamento por parte dos líderes com as suas bancadas vai fazer com que, durante esta semana, nós tenhamos resolvido, pelo menos, a questão de primeiro turno dessas PECs que estão sendo tratadas. A presidente da comissão que analisa a proposta dos biocombustíveis acredita que também não haverá resistência dentro da Câmara para aprovar a matéria. Tem acordo para isso, porque nem a oposição está contra, é um projeto que ele não fala de ideologia partidária, mas ele fala sobre o bolso do contribuinte, e eu acho que é isso que o Brasil espera. E teve reflexo no mercado financeiro, o dólar subiu 1,68% nesta sexta-feira. Encerrou o dia vendido a R$ 5,32. Segundo especialistas, a alta da moeda americana é causada pelo medo de uma recessão em todo o planeta. No cenário brasileiro, existe a preocupação com os gastos públicos, depois da aprovação pelo Senado ontem do projeto que permite o aumento dos benefícios sociais. Veja a seguir, mais 3 brasileiros são presos com cocaína num aeroporto da Tailândia. E na série especial, as histórias de amor que começam sobre os trilhos dos trens. O Brasil registrou 3 casos de perseguição por hora no ano passado. Essa prática só passou a ser considerada crime em 2021 e faz vítimas em todo o país. Há 2 anos, Joana quase foi assassinada pelo ex-marido. O divórcio não pôs fim à violência. O agressor ficou apenas 8 dias preso e iniciou uma perseguição contra a vítima. Redes sociais, denúncias falsas. A vida dela foi invadida. Um homem com muita raiva e que age atrás do computador. E eu tenho muito medo disso. Além de tentativa de feminicídio, o agressor de Joana é investigado pelo crime de perseguição, também conhecido pelo termo em inglês stalking. Desde abril do ano passado, a prática de acompanhar constantemente a vida do outro de forma excessiva e ameaçadora é crime previsto em lei. Em 2021, foram registradas mais de 27 mil denúncias de perseguição em quase todo o país, 3 a cada hora. O número ainda pode ser muito maior. Pode ocorrer uma subnotificação porque é um crime novo, até a palavra é muito popularizada e é estrangeira. Você sente a sua liberdade, a sua privacidade coagida, você pode estar sendo vítima de stalking, sim. E é muito importante que as autoridades se atentem para isso. A perseguição pode acontecer no mundo virtual e no mundo real. Segundo especialistas, as tentativas de contato do agressor com a vítima começam geralmente pela internet, fazendo com que ela precise bloquear números telefônicos e perfis nas redes sociais. Com o tempo, o autor pode tentar encontrar a vítima pessoalmente, constrangendo, tirando a liberdade e a privacidade dela. O advogado ressalta a importância de denunciar esse tipo de crime para que a violência não evolua para algo pior. Seja instituir uma multa para que não se pratique mais, ou colocando uma medida de afastamento daquele agressor, justamente para que você evite essa angústia e resguarde a privacidade e a liberdade da vítima. Joana ainda se sente acuada e, depois de toda a perseguição, tenta seguir. Eu ainda não tenho paz. Eu ainda tenho que provar que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma boa mãe, que eu tenho boa índole. Um pesadelo. Eu só quero que isso acabe. 3 suspeitos foram presos hoje numa operação contra a lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A investigação descobriu um esquema de compra de imóveis e abertura de empresas de fachada por traficantes. O tiroteio acordou os moradores. No muro encontrado na comunidade, buracos feitos para os traficantes atirarem. O confronto na Cidade de Deus deixou 15 escolas sem aulas e 2 unidades de saúde sem funcionar. Um suspeito ficou ferido. Os policiais procuravam um dos chefes do tráfico de drogas na região.
Ederson José Gonçalves Leite, o Sam, estava em liberdade condicional desde março, depois de cumprir 20 anos de prisão. Ele não foi encontrado. Durante 2 anos e meio, os policiais monitoraram a movimentação financeira ligada à maior facção criminosa do estado. Além do tráfico de drogas, o grupo liderado por Ederson também atuava no roubo de carga e sequestro relâmpago. As investigações descobriram que o dinheiro do crime era lavado principalmente em empresas de fachada. Uma delas, um açougue que funcionava na comunidade. Os criminosos também abriram pelo menos 4 empresas que forneciam serviços de internet. Ganhando dinheiro, lavando dinheiro, eles passaram a ampliar isso e hoje eles já fornecem serviços, por exemplo, de internet em 3 municípios do Rio de Janeiro. O dinheiro do crime também era usado na compra de imóveis. 2 deles estavam no nome de ex-mulheres de Ederson, como essa casa em um condomínio fechado na zona oeste do Rio. As 2 foram presas. 3 milhões de reais em bens foram apreendidos. Na Tailândia, 3 brasileiros foram presos por tráfico internacional de drogas. A prisão aconteceu em junho, mas só foi divulgada agora. O pai de um dos presos acreditava que o filho estava em São Paulo para um congresso. Samara e Daiane Muritiba, que são irmãs, e o jovem Laécio Filho, são de Feira de Santana, no interior da Bahia. Os 3 foram presos no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, em 13 de junho, com 15 quilos de cocaína escondidos nas malas. Samara trabalhava em um salão aqui na capital baiana há 1 ano e viajou pela primeira vez à Tailândia em abril, segundo ela, para aproveitar as férias. Resolvi tirar as minhas férias, né? Depois de 1 ano de muito trabalho. O pai de Laécio não sabe se as irmãs e o filho se conheciam. O jovem é assistente de tatuador e, para a família, disse apenas que viajaria para participar de um congresso em São Paulo. A notícia da prisão, que só chegou agora, foi um susto. Nós estamos péssimos, acabou com a vida dele e com a vida da gente também. As 2 famílias, por parte de pai e mãe, são pessoas totalmente íntegras e corretas. Em fevereiro, 3 jovens, todos com menos de 30 anos, também foram flagrados com cocaína na bagagem. A lei é rígida na Tailândia para o tráfico internacional de drogas. Há pena de morte e prisão perpétua. No caso dos jovens baianos, pela quantidade apreendida e por não terem antecedentes criminais, eles estão sujeitos a até 15 anos de reclusão. Através de atos de cooperação jurídica internacional, seria possível que o Estado brasileiro recorresse para que as pessoas viessem a cumprir a pena no território brasileiro. A polícia divulgou novas imagens do assalto a uma joalheria num shopping de luxo da zona oeste do Rio de Janeiro. Durante o roubo, um segurança foi morto. Pedro Paulo Filho tem mais detalhes dessa informação para a gente. Boa noite, Pedro Paulo. Pois é, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essas imagens são de câmeras do interior da loja e mostram o exato momento em que os ladrões retiram as joias que estavam expostas. Um dos assaltantes chega a atirar na vitrine e recolhe relógios. Ao fundo, um outro criminoso também saqueia o local. Esse assalto aconteceu no último sábado. 12 homens armados invadiram o shopping em 6 motos. A polícia já identificou um dos integrantes desse roubo. Ele seria um traficante do Pará. É que as digitais de Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mão, foram encontradas por peritos no local do crime. A Justiça do Rio já pediu a prisão temporária dele, que está foragido. Celso e Cris. Obrigado, Pedro Paulo. O drama dos dependentes em crack acontece em quase todas as cidades brasileiras. Belém, no Pará, é uma das capitais que tem uma região para venda e consumo de drogas, assim como acontece com a Cracolândia mais famosa, a paulista. A paraense é um desafio para as autoridades de saúde e segurança. O consumo da droga é feito na calçada, a qualquer hora do dia. Os usuários preparam os cachimbos nas ruas do centro de Belém. São pessoas de várias regiões do país. Eu sou de Niterói, falou? As pedras de crack são divididas sem nenhuma preocupação de que alguém esteja olhando ou fiscalizando a região. Rapaz, na verdade a droga agora virou uma dependência, entendeu? Nossa. Tanto mental como física, entendeu?
Às vezes a gente não quer, mas às vezes o corpo, a mente... É até difícil de explicar, mano. A venda do crack é feita na mesma área, o que facilita o acesso à droga. Os preços variam de acordo com o tamanho da pedra. E você chega a consumir quantas pedras por dia? Às vezes, umas 5. E cada pedra custa quanto? R$10, 5, 7. Além do crack, aqui também existe o consumo de cocaína. A polícia militar faz rondas na área e aborda pessoas, mas elas continuam no mesmo lugar. Os dependentes que aceitam podem ser atendidos no Centro Estadual de Apoio Psicossocial, que funciona com equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos e enfermeiros. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 90% das cidades enfrentam problemas com o consumo de crack. A estimativa é que nas capitais, 370 mil pessoas usem crack em concentrações como essa. O Brasil aparece como o segundo país em número de usuários. Só fica atrás dos Estados Unidos. É a droga mais barata do mercado. Causa dependência mais rápida e mais intensa. Isso aqui destrói vidas, destrói sonhos, planos. A Secretaria Estadual de Saúde não retornou o nosso telefonema. Uma pessoa morreu e outras 7 foram baleadas durante um tiroteio dentro de um terminal de ônibus em Salvador. Segundo informações da polícia, o alvo era um homem que tinha acabado de sair da prisão depois de um alvará de soltura. 2 homens armados entraram no terminal e atiraram contra ele, que morreu na hora. Na ação, pelo menos outras 7 pessoas foram baleadas e socorridas pelo SAMU. A concessionária que administra o terminal disse que cedeu imagens para ajudar a polícia a identificar os autores dos disparos. Uma aparente reviravolta sobre o futuro do craque Neymar. Dias depois de um jornal espanhol afirmar que ele deixaria o Paris Saint-Germain, 2 jornais franceses informam o contrário. A notícia foi publicada pelos jornais L'Équipe e Le Parisien. Neymar teria renovado com o clube até 2027, ou seja, por mais 5 anos. Ele está no PSG desde agosto de 2017. A temporada passada disputou 28 jogos pelo time e marcou 13 gols. O craque Neymar e o PSG ainda não se manifestaram sobre a renovação. A FIFA anunciou hoje que a próxima Copa do Mundo do Catar terá um sistema muito rápido para detectar se um jogador está ou não impedido. Um sistema de inteligência artificial vai combinar as informações de 12 câmeras espalhadas pelo estádio e mais um chip instalado na bola, para auxiliar os árbitros a decidir se o lance é válido. As câmeras serão responsáveis por monitorar o posicionamento dos jogadores. Já o chip vai registrar o exato momento que a bola foi tocada. Segundo a FIFA, hoje uma equipe de arbitragem demora em média 70 segundos para confirmar ou descartar um impedimento. Com o novo sistema, esse tempo deve cair para 25 segundos. O impedimento é uma das regras mais discutidas do futebol. O lance é anulado se no momento do passe o jogador que recebeu a bola estiver à frente da defesa adversária. O goleiro, é claro. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Roberto Cabrini investiga a polêmica envolvendo o mais famoso influenciador de futebol do Brasil e o ex-empresário. Você acreditou em quem não deveria ter acreditado? Numa entrevista descontraída, Luva de Pedreiro revela quais os novos rumos da carreira. Bom mundo todo, se Deus quiser. E mostra a simpatia e a irreverência que conquistaram milhões de seguidores. O Domingo Espetacular na rota do Caminhão da Morte. A gente mostra os riscos de uma viagem que desta vez tirou a vida de mais de 50 pessoas. Na semana em que alunos descobriram uma câmera escondida no banheiro de uma escola, o Domingo Espetacular pergunta: qual é o limite quando o assunto é vigilância? Eles viram a morte de perto. Quando nós estávamos já tirando os monitores cardíacos, começou uma coisa... E fizeram uma descoberta. Eu te relato que é algo de filme. O que afinal a ciência diz sobre a existência da alma? Quais os segredos e os mistérios do tema que sempre intrigou o ser humano? Quando Deus criou o ser humano, deu a sabedoria, que é o espírito, e deu uma alma para viver por toda a eternidade.
Numa entrevista exclusiva, Edir Macedo revela detalhes do seu novo livro. Normalmente o ser humano está mais voltado para o que ele vê do que simplesmente o que é invisível, né? E vai além. Mesmo do lado de fora, estando em guerra, do lado de dentro, eu sou uma alma em paz. É no Domingo Espetacular. Depois da estreia do Canta Comigo, Tim. Os casos de varíola do macaco triplicaram na Europa nas últimas 2 semanas. A Organização Mundial da Saúde confirmou que, ao todo, já são mais de 4.500 infecções em 31 países europeus. A OMS destacou que 2 casos em crianças foram confirmados nos últimos 15 dias. Os diagnósticos foram no Reino Unido. Um outro caso, suspeito de varíola do macaco em uma criança, está sendo investigado na França. Todos os pacientes têm sintomas leves. Ao menos 21 pessoas morreram depois de um ataque aéreo na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Os mísseis atingiram uma área residencial. 2 crianças morreram no ataque. Segundo autoridades ucranianas, os disparos foram feitos de uma aeronave russa que sobrevoava o Mar Negro. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia começou a exportar energia elétrica para a União Europeia. A ideia é atender a demanda dos países do bloco que antes eram dependentes do gás russo. Em Moscou, começou hoje o julgamento da americana Brittney Griner. Ela é jogadora da seleção de basquete dos Estados Unidos e está presa desde fevereiro após tentar entrar com óleo de haxixe no aeroporto de Moscou. Ela foi acusada de contrabando de drogas. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. De volta ao Brasil, um vice-presidente da Caixa Econômica Federal também pode deixar o cargo por causa das denúncias de assédio sexual. Você leu essa notícia primeiro no portal R7. Celso Leonardo Barbosa é investigado pelo Ministério Público do Trabalho por supostamente ter colaborado com o ex-presidente do banco. A Caixa tem prazo de 10 dias corridos para responder aos pedidos de esclarecimentos formulados pelo Ministério Público do Trabalho. O vice-presidente de negócios de atacado do banco, Celso Leonardo Barbosa, teria colaborado com o ex-presidente Pedro Guimarães em episódios de assédio sexual e moral contra funcionárias da Caixa. O Ministério Público do Trabalho cobra uma manifestação sobre denúncias de que Celso Leonardo causaria temor nas mulheres que trabalham no banco. Os procuradores também pedem que a Caixa apresente uma relação de denúncias eventualmente apresentadas nos canais internos da instituição contra Celso Leonardo e o desfecho de cada uma delas. A defesa de Celso Leonardo admitiu que ele pode deixar o cargo nos próximos dias para garantir a integridade e a imparcialidade das investigações. E ressaltou que não existe nada em desfavor do vice-presidente, nem acusação contra ele. O Conselho de Administração da Caixa determinou que a Corregedoria dê seguimento à apuração de denúncias contra o ex-presidente Pedro Guimarães, que se demitiu na última quarta-feira. O banco ainda autorizou a contratação de uma auditoria independente para realizar investigações complementares. Um documento obtido pelo portal R7 indica que Pedro Guimarães recebeu em junho mais de R$230 mil da instituição por integrar 21 conselhos de empresas ligadas ao banco, o que, em tese, contraria a lei das estatais. O artigo 20 da lei das estatais diz que não pode ocorrer a participação remunerada de membros da administração pública em mais de 2 conselhos de empresas. Em nota, a Caixa diz que não existe limite legal para a participação do presidente de uma estatal em conselhos de administração de empresas subsidiárias ou que tem participação da companhia principal. Em relação ao ex-presidente Pedro Guimarães, o banco diz que não houve extrapolação legal, ou seja, não houve crime. Indicada para substituir Guimarães, Daniela Marques aguarda a aprovação do Conselho de Elegibilidade para tomar posse. Ela recebeu carta branca do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes para realizar as mudanças necessárias na Caixa. Vamos com a previsão do tempo? O primeiro dia de julho começou com temperatura negativa e geada no sul do país. Já no centro-oeste, norte e nordeste, os termômetros passaram dos 30 graus. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, que paradoxo, né? Que diferença absurda. Como é que vai ser o tempo no fim de semana?
Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Olha, em algumas regiões dá até para arriscar uma praia no primeiro fim de semana de julho, viu? As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas entre as regiões norte e nordeste. Previsão de temporais entre o Amazonas e Roraima. De Pernambuco até Alagoas, a quantidade de água pode provocar alagamentos. Mais cedo, em São Joaquim, na Serra Catarinense, o frio de menos 3,4 graus deixou os campos cobertos por uma fina camada de gelo. Neste sábado, uma frente fria provoca chuva com trovoadas no Rio Grande do Sul. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme, inclusive com muito sol e calorzinho à tarde em todo o litoral entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Atenção para a baixa umidade do ar no centro do país. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Brasília, 28 e em Campo Grande, 31. Na capital paulista, fim de semana, com sol e até 28 graus. Tempo delivery para a Marinete da cidade de Filadélfia, no Tocantins. Ô, Marinete, eu e a Cris agradecemos o carinho. Olha só, super fã, hein? Marinete, seguinte fim de semana com muito sol, pouquíssimas nuvens e calor de 34 graus em Filadélfia. Cuide da hidratação porque o tempo fica bem seco. O Natanael é de Bacabal, lá no Maranhão. Vamos lá. Natanael, em Bacabal o tempo segue chuvoso e abafado. Neste sábado faz até 31 graus. No domingo um pouco mais quente, 32. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag #VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, né, gente? Todos juntos amanhã, equipe completa, Liz. Até. Olha, só nos 4 primeiros meses desse ano, o governo americano já registrou quase 10 mil prisões ou expulsões de brasileiros nas fronteiras. Pois é, Celso, mas apesar deste cerco, muita gente ainda arrisca a própria vida tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Algumas dessas histórias terminam com uma humilhante viagem de volta. Aeroporto de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Praticamente toda semana, esta cena se repete. Brasileiros com uniformes de presidiários chegam deportados dos Estados Unidos. Foi uma coisa que a gente foi buscar nos Estados Unidos, um sonho, e infelizmente não deu certo. E não tem dado certo para muita gente. E só veio com seus documentos? Só os documentos, só me entregou meus documentos mesmo, mais nada. Quanto tempo sem tomar banho? Não, já tem 5 dias. Segundo a Polícia Federal, 2021 foi o ano com o maior número de detenções na fronteira. Mais de 80 mil brasileiros, a maioria homens. Passei em 5 cadeias, 5 presídios. Ficamos 8 dias presos. Eles deportaram a gente sem falar nada. O que mata a gente lá dentro é o silêncio. Essa forma como você é tratado nessa tentativa de ingresso, ela não pode criar uma conjuntura de violação de direitos humanos de forma alguma. Governador Valadares, leste de Minas, é a cidade com o maior número de deportados. Foram mais de 15 mil no ano passado, 9 vezes mais que a capital Belo Horizonte. Esta aqui é uma cena comum aqui em Governador Valadares, uma fila gigantesca se forma todos os dias para tirar o passaporte. São cerca de 6 mil por mês, o que significa que a cada 2 minutos alguém sai por esta porta aqui com o documento na mão, e a maioria com a intenção de deixar o país para ganhar a vida no exterior. Foi preciso construir um segundo andar só para dar conta da demanda. A cidade emite 37 passaportes por hora, metade da produção da capital, que tem 10 vezes mais habitantes. Em Nassip Raidan, a mesma rua que vai é a que volta. A falta de movimento na cidade motivou Ronaldo a buscar a sorte no exterior. Sem visto para viajar para os Estados Unidos, o ajudante de mecânico decidiu seguir o fluxo da turma de infância. Uma turma de 3 amigos, aí a gente decidiu tentar, né? Tava passando todo mundo na época, aí resolvimos tentar ir para lá. Mas aí não deu muito certo, não. Não deu mesmo. Depois de 6 meses e 10 dias preso, Ronaldo foi deportado. Tem várias pessoas que levam, né? Gente lá de Belo Horizonte mesmo, que levou a gente na época. Aí ele foi,
agilizou tudo pra gente, a gente foi. E você não pagou nada? Não, só pagaria quando eu já estivesse em casa. Aí pagaria $10 mil, isso, dentro dos Estados Unidos. Ao longo dessa semana, o Jornal da Record mostrou para você que milhões de pessoas que usam os trens todos os dias têm muitas histórias para contar. Agora, nas plataformas, vagões, caminhos, histórias se cruzam. A gente deixou a melhor história para hoje, porque algumas delas têm final feliz. No último capítulo da nossa série especial, você vai conhecer casos de amor que começaram graças a encontros acidentais sobre os trilhos. Rodeado de carinho e atenção, Davi, de 11 meses, ainda não sabe. Mas o som que ele ouve enquanto é embalado para dormir é o mesmo que os pais escutaram quando se viram pela primeira vez. Eu paro e penso em tudo que a gente está vivendo, assim, da família que a gente construiu, do nosso filho. Até hoje eu fico assim, nossa, é verdade, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho um marido que é maravilhoso. Cristiane e Ricardo são funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e moram ao lado de uma das estações. Quando o dever chama, lá vão eles. É de trem que o casal chega à estação onde se prepara para mais um dia de trabalho. O visual de cada um muda completamente. Saem os pais do Davi, entram os agentes de segurança. Com uma rotina bastante puxada, Ricardo não imaginava que o amor da vida dele estaria tão perto. Foi em novembro de 2019 que ele conheceu Cristiane, uma colega de empresa que chegou como reforço de outra estação. Quando você a viu, assim, o sentimento foi diferente? Primeira vez? Sim, com certeza. Na hora que eu vi, tanto que ela veio 2 dias. No primeiro dia eu a conheci, no segundo dia, quando eu vi que ela entrou de novo, eu já fiquei feliz, para falar a verdade. Eu falei, legal, bacana, ela veio de novo. O interesse da Cristiane também foi imediato, mas o relacionamento dos dois só começou mesmo semanas depois, fora do expediente. Depois que ele falou que estava interessado e tal, eu acabei dando um beijo nele na primeira oportunidade que a gente teve. Então o primeiro beijo foi você que deu? É, ali em off, sem ninguém ver. Em dezembro de 2020, a poucos dias do aniversário de 1 ano de namoro, o Ricardo decidiu que era hora de dar mais um passo na relação. Ele conversou com a chefia, os colegas de trabalho e organizou um momento especial num lugar que tem tudo a ver com o casal e é uma das construções mais bonitas de São Paulo. O que ele não imaginava é que a Cristiane também tinha uma surpresa para contar. O pedido de casamento aconteceu na Estação da Luz, um dos símbolos da capital paulista. Fiquei bastante nervoso no começo, né? Mas depois que eu comecei a falar, eu me senti mais tranquilo, porque era uma coisa natural que eu senti, então a gente já está acostumado com situações tensas, mas essa daí foi bem tensa, mas eu me virei bem. Foi quando eu falei para ele que estava grávida, então foi uma surpresa para ambos, no final das contas. O amor entre os dois nasceu nas plataformas movimentadas de uma estação. Desde então, uma outra paixão do casal só aumentou. A ferrovia se tornou o meu estilo de vida, não só o meu trabalho, mas aonde eu acabei me construindo como pessoa, como ser humano, como profissional, como mãe e hoje como mulher. É amor mesmo? É amor, é amor. A ferrovia a gente se apaixona quando entra aqui. A movimentação é grande nas estações atendidas pelos 25 trens da empresa de trens urbanos de Porto Alegre. Criada em 1985, a linha tem 43 quilômetros de extensão. A cada chegada ou partida, são inúmeras as histórias que se cruzam na multidão. Por dia, são cerca de 112 mil pessoas que utilizam os trens aqui na região. E em meio a tanta gente, o amor também segue pelos trilhos. Foi numa viagem de trem que Michele e Alex se conheceram. Eu estou de Porto Alegre e eu fui para o trabalho e eu entrei no trem. Em determinada estação, ele entrou e a gente se viu, assim, trocou olhares.
mas ninguém quis falar com ninguém. Então a gente só se olhou naquele primeiro momento. Não, fiquei na minha. Fiquei ali sempre focado no telefone, escutando música. Disfarçando, né? Dando uma disfarçadinha, né? Pra não dar tão na cara, assim. Foi aí que o destino resolveu dar uma forcinha. E aí passou um determinado tempo, passou alguns meses, e um dia eu fui dormir na casa de uma amiga, e aí quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, eu vi que o irmão dela era ele. Era o que faltava para transformar os olhares em namoro até hoje. O Alex é fotógrafo, sempre foi fascinado pelos trens e gosta de registrar o vai e vem nas estações. Cada curva que o trem dá tem gosto de nostalgia para este outro casal. Yasmin e Marcelo se conheceram fora daqui, mas foi entre uma estação e outra que eles decidiram que queriam ficar juntos para sempre. Então você ficava esperando ele chegar e acompanhava ele que ia para a faculdade. Isso. Eu pegava ele na estação centro e descia na outra estação, porque era a estação que ele pegava. Esperava ele chegar para a gente poder pegar o trem juntos. Resumindo, não precisava fazer toda essa engenharia aí toda, né? Era mais pro amor, pro namorar mesmo, era né? Era esperar ele pra gente poder ir pra Canoas juntos. 7 anos depois, esse romance, que teve trechos importantes escritos no vai e vem dos trens, está prestes a ter um capítulo especial. E a intenção o futuro é casar. O pedido já aconteceu oficial? Não, ainda não. Eu quero fazer um negócio, vamos dizer assim, mais íntimo, né? Para outras palavras, assim, né? Bom, certamente não vai ser no vagão do trem, então. Não. Mas faz parte também, fez parte de toda a história, né? E tem romance no trem, Celso? Tem. É o famoso trem bom. Que não seja emoção só de passageiro, né? Pois é. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã, no sábado. Até lá! Amanhã.